principal desafio hoje de todo médico é transferir a autoridade que ele já tem no universo offline para o digital. Então, nesse momento de construção de digital, quando os bons se calam, os que não são tão bons ocupam espaço. Mas o marketing bom, ele vai conseguir fazer um resultado exponencial para um profissional bom. O sucesso que a gente quer alcançar não está na zona de conforto que a gente se esconde. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legacy Talks, o nosso podcast do Legacy Business Club, o nosso grupo dos principais empresários da Bahia. E o nosso episódio de hoje ele é super especial, uma grande parceira, amiga. Estou recebendo aqui Luana Lago. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É isso, assim, a gente já vem ensaiando já há muito tempo essa sua vinda aqui para o nosso podcast, né? É verdade. Mas deu certo. Eu sou um profissional de comunicação que gosta de estar nos bastidores, então estar aqui hoje é um desafio para mim. Maravilha. Lua, assim, eu vou pedir para você se apresentar um pouco para a nossa audiência, porque ninguém melhor do que você para se apresentar, né? Para que eles possam conhecer um pouco do seu trabalho. Certo. Eu sou especialista em marketing médico, eu já atuo há mais de 10 anos na área. Eu comecei na parte de medicina e saúde, atendendo 2 hospitais em Salvador, que tinham públicos completamente diferentes, então da cidade alta à cidade baixa. Aham. E isso me ajudou muito lá no início a entender que a comunicação ela é segmentada, né? Você não consegue comunicar de uma forma igual para públicos diferentes. Então tem que ter muita estratégia. E isso ajudou a permear o meu caminho aí pela comunicação em saúde. Então eu fui fazer uma especialização em gestão da experiência do paciente. Então isso eu acho que agrega muito em você conseguir compreender, né, as dores e os desejos para quem você está falando e atendendo. E ouvindo a comunicação, né? Hoje a gente tem muita gente fazendo transição na área de saúde, mas acho que quando você tem essa base de comunicação e você já se relaciona com médicos, eu atuo em hospitais há mais de 10 anos, Legal. então eu já tenho essa comunicação muito próxima com eles e o meu trabalho hoje é muito recomendado por eles, o que me dá muita confiança, né, em apresentar o que eu estou fazendo aqui hoje. Maravilha. E a gente estava falando nos bastidores, você é jornalista, né? Eu também sou jornalista. O que é que levou você a ir para esse caminho do marketing na área de saúde? Foi por acaso? Como é que foi isso? Quando eu fiz faculdade de comunicação, o meu corredor dividia com medicina. Então a comunicação ficava do lado direito e a medicina ficava do lado Legal. esquerdo. Em alguns momentos eu me peguei pensando qual lado do corredor eu gostaria de estar. Aham. E aí quando eu vim morar em Salvador e trabalhar, eu já vim direto trabalhar na área de comunicação e saúde. Então eu me apaixonei, eu acho que eu consegui juntar 2 coisas que eu sempre gostei. Legal. Eu cheguei a passar no vestibular de medicina também, mas eu já estava muito envolvida com a comunicação e aí eu segui e hoje eu sou muito feliz e apaixonada assim pelo que eu faço, sabe? Eu acho que eu encontrei uma paixão e um propósito em Legal. ajudar médicos e empresas de saúde a educar o público sobre o que a gente tem de mais valioso, que é a saúde. Isso é verdade, com certeza. E na sua visão, quais são os maiores desafios, né, que o médico hoje tem na sua comunicação? Quando a gente fala, principalmente hoje, no mundo digital, né? Que hoje a gente vive no universo digital, onde a comunicação e o posicionamento, basicamente, eles se dão no universo digital. Quais são os principais desafios que esses profissionais hoje têm nesse posicionamento? O principal desafio hoje de todo médico é transferir a autoridade que ele já tem no universo offline para o digital. Então, ele levar essa reputação que já existe bom. para o digital. Muito bom. Isso é um desafio muito grande porque o médico ele não se formou para se comunicar. E a comunicação hoje, ela traz um repertório muito grande de construir reputação, né? Total. Então, é uma área que eles estão aprendendo. E o marketing é tentativa. O marketing é um aprendizado e você vai errar muito antes de acertar. Só que o médico, ele foi treinado para não errar, né? Ele lida com a parte mais importante que é a vida, então ele não pode errar. Então você se expor, né? Você ter medo da exposição, do julgamento dos seus colegas, então isso torna esse processo um pouco mais difícil para o profissional de saúde. Perfeito. Um outro Verdade. ponto também é que o médico ele é muito técnico. Pode seguir, pode seguir. Um outro ponto também é que o médico ele é muito técnico. Então, quando ele se comunica na rede social, ele tende a falar o mediquês. Quando, na verdade, ele tem que tornar a comunicação dele o mais simples e acessível possível, Perfeito, né? Tem que perfeito. pensar que naquele momento tem um paciente ali na sua frente que não compreende a linguagem da área de saúde.
e não um colega. Então, isso também é um desafio muito grande. Então, ao invés de falar, por exemplo, cefaleia, você vai falar dor de cabeça, que o público vai entender. Ao invés de você falar lombalgia, você vai falar dor nas costas, que o seu público vai entender. Verdade. Então, o luxo hoje na comunicação é você conseguir se comunicar da forma mais simples para que a sua mensagem ela seja compreendida, né? Perfeito. E só complementando o que você falou, e tem um detalhe muito importante, quando você simplifica a comunicação, você acaba aumentando a sua abrangência, né, de quem você consegue impactar e das pessoas que conseguem se conectar com você também, né, esse é um ponto importante. E um outro ponto também que eu vejo, na minha concepção, queria também ouvir um pouco da sua opinião, é que é o seguinte, tem muito médico que tem muitos diplomas, né, mas que não se posicionam no digital. Em contrapartida, existem outros médicos jovens que não têm tanto renome assim, mas que se posicionam no digital. E o digital, às vezes, você consegue pegar uma pessoa que tem um diploma, colocar numa prateleira de baixo, uma pessoa que não tem muito estudo ou muita certificação, colocar numa prateleira de cima. Como é que você enxerga isso também? Isso é uma verdade e, assim, eu costumo dizer que reputação é construção. Você só consegue ter reputação quando você tem autoridade. E essa autoridade vem da transformação que você gera na vida das pessoas. Então, é muito mais fácil para um médico que tem um bom currículo, que tem uma boa formação, que tem experiência, que tem provas sociais, Uhum. conseguir trazer essa reputação para a rede social. Só que ele tem dificuldade na habilidade de se comunicar. E aí um outro médico que ele é ok, que ele é recém-formado, que ele não tem a base de experiência, e muitas vezes ele foi aluno daquele outro médico, mas ele é Verdade. nativo digital, então ele sabe se comunicar, ele sabe usar a plataforma a favor dele. Então, nesse momento de construção de digital, quando os bons se calam, os que não são tão bons ocupam espaço. Verdade. E é por isso que eu tenho sempre essa bandeira de que os bons profissionais, eles precisam ocupar seus espaços. Na Me sua, perdi. na sua visão, o que é que falta para esses bons médicos, né, começarem a se posicionar no digital? Eu vejo dois pontos muito importantes. Primeiro é posicionamento. É o médico ter clareza de qual o posicionamento dele, qual o Uhum. espaço que ele quer ocupar na mente e no coração do paciente, qual o tipo de público que ele quer atender. E Perfeito. com essa clareza, porque posicionamento é muito interno, né? Você faz uma anamnese Sim, para você entender, um autoconhecimento mesmo de quem você é, dos valores que você não abre mão, e aí você constrói o seu posicionamento. perfeito. Depois que você constrói esse posicionamento, aí você vem para a comunicação. Aí você começa a se comunicar. E aqui na Uhum. comunicação, você tem que manter uma constância e uma autenticidade. Outro erro muito comum que os médicos cometem: eles delegam o marketing para uma agência e eles não participam da construção de conteúdo. Então, assim, por mais que uma agência de marketing ela tenha a habilidade de ajudar a traduzir o que você quer dizer, só você é você, sabe? Só o Verdade. médico ele conhece o paciente dentro do consultório, as histórias do paciente, as principais dúvidas que os pacientes Uhum. trazem para o consultório, a experiência que ele já viveu, casos interessantes que ele tem para contar. Então, assim, essa participação do médico, ela é muito importante. Verdade. E não pode ter medo, né? Eu acho que o sucesso que a gente quer alcançar não está na zona de conforto que a gente se esconde. De forma nenhuma. E tem um outro detalhe importante na minha concepção também, que é o seguinte, o profissional, qualquer profissional, a gente está falando aqui, né, muito sobre médico, mas qualquer pessoa precisa viver o conteúdo. É o que você falou, porque se você pega e delega simplesmente para uma agência, para um terceiro, como é que você vai viver conteúdo e como é que você vai construir seu posicionamento? Você não constrói. Né? Exato. Então, essa foi uma frase que uma pessoa me falou um tempo atrás, olha, para você se posicionar, você precisa viver o conteúdo. Quando você começa a viver o conteúdo do seu dia a dia, pronto, automaticamente você começa a se posicionar. Eu acho que, Perfeito. né, na minha visão, essa é uma estrutura bem clara. Se a gente for falar um pouco dos desafios, que a gente sabe que, né, não vamos entrar nesse mérito agora, mas a gente sabe que a medicina particularmente tem várias barreiras, né, falando de conselho, o que pode fazer, o que não pode, várias discussões, né, que se tem hoje. Tendo em vista tudo isso, quais são, na sua opinião, os maiores desafios hoje para o marketing, especificamente para profissionais médicos? Os desafios começam pelo conteúdo. Ah, Primeiro que o médico ele tem muito receio do tipo de exposição do paciente que você certo. faz, até porque se você for seguir a risca o que o conselho fala, você não pode colocar. É. Só que ele vê muito colega fazendo, né? E hoje também o médico ele tem uma preocupação com a imagem e a reputação que a classe médica tem O alcançado. julgamento.
Com o julgamento, como você percebe que há um nível de desinformação também muito grande vindo de médicos, que sempre foi uma entidade de maior respeito, né, e de É, reputação diante da verdade, sociedade. verdade. Então, o médico ele tem muito receio de não entrar nessa seara. Então, ele fica sempre no limbo, assim, entre eu sei que eu tenho que me comunicar, que eu devo usar as redes sociais, mas eu não sei como fazer isso com ética, respeitando meus valores, respeitando o que diz o conselho. E aí que entra uma agência que é especializada na área, porque você Perfeito. conhece a estratégia, você sabe a forma de se comunicar, você não vai abrir mão do que você acredita, da forma que você se comunica na sua vida pessoal, Uhum, você só vai aprender a trazer a sua comunicação de uma forma muito estratégica para a rede, né? perfeito, Com perfeito. intencionalidade mesmo, sabe? Que é uma coisa que você sempre diz, né? É, com certeza. A intencionalidade tem que estar acima de tudo, né? Com certeza. E esse é um ponto importante, né, que você falou, o medo do julgamento. Na minha concepção, isso é o que trava muito as pessoas, né? As pessoas têm um conteúdo, têm um conhecimento, mas às vezes não coloca a cara na tela, não fala, não se expõe, porque, o que é que o meu amigo, o meu colega vai pensar ou vai dizer? Será que eu vou me posicionar da forma correta e tudo mais? Isso você acredita que os médicos vêm vencendo isso? Ou você acha que isso, poxa, isso é algo que trava de fato, né? O fato deles começarem a se expor? Você acha que isso é um empecilho alto para eles? Ainda mas eu acho que já melhorou muito. Uhum. Se você pensar que há 5 anos atrás, poucos médicos estavam na rede social. Hoje é É difícil um verdade. médico não estar na rede social, Até né? mesmo o médico antigo, ele já tem um Instagram, não é verdade? Exato, ele É, precisa ter, é né? verdade. Então, eu vejo muito isso. Por exemplo, os meus clientes, a maioria são médicos que têm 20 anos de atuação. Então, assim, ele falava, eu não quero ir para a rede social. É, Aí eu falo para eles assim, não é porque você não quer jogar que o jogo vai parar. Então, se você exatamente. não quer deixar de ser visto pelos seus pacientes, você precisa estar lá. Até para que você traga a sua Total. forma de fazer para outras pessoas. Por mais que você tenha muita indicação, a indicação ela tem que ser um funil. Né? Mas você tem que ter outros funis também para você ter novos pacientes alimentando o seu consultório. E uma coisa Total. importante é pensar, o consultório, ele é um negócio. A medicina, ela permeia muito por um lado de sacerdócio, de dom. E isso é muito Verdade. perigoso, porque quando É. o médico coloca muito dom, Pra caramba, né? ele tem dificuldade de cobrar. Porque É, como é que você vai cobrar algo que é sagrado, sabe? Só que verdade. a medicina é uma profissão, né? E quanto mais valor você agrega no seu serviço, mais valor você vai entregar ao seu paciente. Você Sim. vai conseguir ter acesso a melhores cursos, você vai conseguir comprar melhores equipamentos, você vai conseguir melhorar o seu ambiente, você vai conseguir melhorar os seus produtos. Então, Total. tudo isso agrega no valor do que você também está entregando ao paciente. Então, o médico ele tem medo de vender. Mas hoje, qualquer profissional liberal, ele é um vendedor, né? Total. E aí a ideia é de você parar de ser um vendedor apenas de horas, né? O médico ele precisa ter outras fontes de renda para escalar o seu negócio e entender que quando ele chega no consultório, ele não está apenas atendendo o paciente, é um negócio, né? Isso. Eu acho que tem um pouco essa virada está acontecendo agora, porque o médico ele entende muito sobre medicina, né? Sobre ciência, sobre estudo. Ele Uhum. entende pouco sobre gestão. E hoje ele está forçado a aprender. Ele precisa saber Total. sobre como treinar a equipe para ter uma equipe funcionando, uma secretária boa. Ele precisa entender sobre gestão, ele precisa entender sobre marketing, ele precisa entender sobre contabilidade e ele Tudo. ainda precisa atender os pacientes. Verdade. Então, assim, é difícil também, né? Por isso que quanto mais profissionais bons você tem te assessorando, melhor você vai ter de resultado. Mas até para você cobrar desses profissionais, você precisa entender o que eles fazem. É, isso é verdade. E se a gente for parar para analisar, antigamente, a gente como paciente, como é que a gente procurava um médico? Era naquele livrinho do plano de saúde, né? Que tem algumas operadoras que nem tem mais aquilo, Eu né? vou Ou é falar o que eu não dígito. sou dessa época. Pois é, pois é. Então Mentira. era o livrinho, ou se não, hoje em dia, muitas têm o catálogo digital ou um aplicativo. Só que muita gente não usa isso mais. As pessoas vão para onde? Vão para o Google buscar, né? Vai para o Instagram, porque uma amiga mandou de outra e tal. Então, hoje o digital virou uma vitrine. É uma vitrine, né? Então o cara tá ali, tá expondo o negócio dele, é uma vitrine. Então, aqueles que estão percebendo ou que já perceberam isso, estão saindo na frente. Os que não perceberam, infelizmente,
estão ficando para trás. Porque hoje em dia ninguém mais vive de indicação, né? É o que você falou. Isso. Né? Em um mundo extremamente competitivo, onde o poder de decisão do cliente ficou muito mais forte, né? Porque antigamente tinha aquele negócio, era a doutora Luana, olha, meu filho, você tem que ir nela, sobrinho, vá nela. Hoje em dia não, você escolhe onde você quer ir, né? Dentro da tua agência, que é a Ciclo, né, comunicação, quando o cliente chega na sua agência, principalmente falando no médico, né, quais são as primeiras diretrizes que vocês traçam assim, para esse profissional? Posicionamento, qual é o passo a passo assim, que vocês fazem hoje? O cliente, quando ele chega, ele recebe um diagnóstico. A gente começa pelo diagnóstico. Tá. Então, a gente vai entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as melhorias que a gente precisa atuar, como está o posicionamento daquele médico, quais são os canais que ele já utiliza na rede social, como que está o site dele, como que está o banco de imagem dele, se ele tem fotografias boas para serem utilizadas, se ele tem uma logo. Então, a gente faz mesmo um diagnóstico, então o nosso onboard ele é bem completo. Legal. E eu fiz um filtro ultimamente bem importante, assim, porque médicos que só delegam, eles não vão ser bons clientes. Porque eles não vão ter os resultados que eles precisam, que eles desejam, se eles não participarem. Perfeito. Então, isso é uma conversa que eu tenho tido muito claramente com os clientes que chegam novos, porque é importante a participação, assim, a autorresponsabilidade diante do resultado, sabe? Total. Uma outra coisa assim, meus clientes são clientes que já são muito antigos. Eu tenho clientes que são comigo há 10 anos. O primeiro hospital que eu comecei a trabalhar, eu estou lá até hoje. O primeiro médico que eu comecei a trabalhar tem 6 anos, ele está comigo até hoje. Então, eu tenho clientes de muita longa Muito tempo. vida dentro da Legal. agência. E se você pensar, a comunicação, ela mudou completamente de 5 anos para cá. Total. O Instagram, ele muda o tempo inteiro, Não, sabe? 10 anos não tinha Instagram, não tinha nada, né? Exato. Então, por exemplo, o médico antes, ele estava lá no hospital e os pacientes chegavam. Hoje não. Hoje, o próprio hospital, se você é um médico que quer seguir carreira no corporativo, né, de grandes instituições, ele olha quem é o médico que está melhor posicionado. Ele vai olhar no Google se você tem avaliação positiva ou não. Isso. Ele vai olhar o Reclame Aqui. Ele vai olhar nas redes sociais. Por que o hospital quer? Que você traga seus pacientes junto com você. Verdade, Né? verdade. Então, assim, o médico hoje não tem jeito. A vitrine dele hoje é uma rede social. E por mais que você possa falar, eu recebo muita indicação dos meus pacientes, mas o seu paciente que te indicou, a outra pessoa foi na rede social para ver quem era você, se ela confia em você, a forma como você se fala, a forma como você se veste, como você se posiciona, se você expõe o paciente ou não. Então, a rede social, ela é hoje realmente a principal vitrine. E se você pensar pelo lado positivo, isso é muito bom. Porque você hoje tem a possibilidade de captar o seu paciente. Você não tem a dependência de um hospital, de um centro médico. Não. Você pode ir lá e trazer o tipo de paciente que você quer atender. Total. Então, se você consegue olhar a rede social por esse outro viés, é um ganho, assim, absurdo, sabe? Você pode montar seu próprio funil de vendas, é o que você falou. Hoje a relação do médico com o hospital é uma relação de prestador de serviço, né? É uma relação de PJ. Antigamente eu acho que o médico era um funcionário do hospital. Hoje em dia é tudo PJ. Então você é um funcionário. Então você vai trazer, como você falou, você vai trazer seus pacientes. Se você não tiver paciente, amigo, me desculpa, mas talvez aqui não seja seu lugar. Acho que isso é bem interessante. Então, quer dizer, o fato de você ter clientes antigos, para você é interessante, porque você pegou toda a jornada aí, né? Desde a jornada analógica, vamos chamar assim, né? Quando não tinha WhatsApp, quando não tinha Instagram, nem Facebook, nem nada, até esse processo de adaptação do digital, com as novas ferramentas, com rede social e tudo mais. Isso é bem interessante, porque o mundo vai mudando, né? E a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, acho que esse é um cenário bem interessante. Olhando para o nosso mercado aqui, da Bahia. Hoje você não atende só Salvador, né? Você atende clientes hoje... Com a pandemia, a gente conseguiu trabalhar com o digital para qualquer lugar, né? Perfeito. Então, eu tenho clientes hoje de São Paulo, de Recife, então, Maravilha. Brasil inteiro. Maravilha. Olhando um pouco para a realidade, né? Quando a gente hoje olha o boom e o avanço das faculdades de medicina pelo Brasil inteiro, né? Esse é um tema assim bem espinhoso e polêmico, porque alguns falam que o Brasil, de fato o Brasil tem um déficit, né, médico. Se a gente for pensar um médico por quantidade populacional, existe um déficit. Porém, da forma que vem se expandindo e crescendo as faculdades de medicina, a gente sabe que em algum momento lá na frente, né, essa conta pode se inverter, porque os médicos vão ter que começar a partir para um processo de interiorização e muito para interior, né, porque na capital vai ficar saturado. Como é que você enxerga isso? Isso é um desafio, porque hoje
a gente tem em média 520 mil médicos no Brasil. Se você pensar que daqui 10 anos a gente vai ter o dobro, a estimativa é que tenha 1.200.000 médicos, então que mercado de trabalho vai estar preparado para esse médico? Porque a quantidade de alunos novos de medicina que saem todo ano não está condizente com a qualidade dos médicos que a gente está colocando no mercado, né? E um outro ponto que eu vejo, por exemplo, num hospital que eu trabalho, hoje a gente tem dificuldade de achar médico para emergência. Porque os médicos hoje, eles saem querendo utilizar a rede social para montar consultório. Então, você tem também uma inversão da medicina, da forma Entendi. de atendimento. E aí você sabe que o valor do plantão, ele também não cresce na Isso. medida do que cresce A tendência é cair, né? a tendência é cair. É, Então, assim, você tem muito médico hoje perdendo o poder de compra do que tinha 10 anos atrás, verdade. né? Então, vem se mudando muito esse cenário e aí o médico precisa começar a pensar: o que que eu quero para daqui 10 anos? Eu quero continuar dependendo de plano de saúde ou eu quero montar o meu negócio? O que que o meu negócio pode me rentabilizar melhor? Eu consigo ter mais previsibilidade se ao invés de eu fazer uma consulta por plano de saúde, eu montar um plano de atendimento privado, onde eu tenho um acompanhamento para esse paciente, eu posso também entrar no mercado de produto digital, onde eu vou conseguir escalar minha hora de trabalho, que não vai ficar dependendo do meu total. valor de trabalho ali de hora a hora Uhum. diário, do que nosso dia tem 24 horas, né? É, Então tem um limite do que você consegue de hora de serviço. Então, assim, é pensar as formas que você tem de melhorar o seu negócio mesmo e pensar a medicina como uma profissão, perfeito. né? Eu É acho isso aí. esse é um ponto assim importante. E você vê, a inteligência artificial está chegando. E todas as profissões vão ser afetadas. A medicina também vai. Então, Verdade. de que forma que eu vou me preparar para o meu eu do futuro? Isso é um questionamento que eu acho importante a gente sempre estar trabalhando aí, porque aí você começa a ver a rede social como uma oportunidade e não Verdade. mais como uma obrigação. Verdade. E hoje, por exemplo, eu conheço médicos que vivem 100% digital. Médicos que deixaram a sua carreira na assistência e hoje estão ganhando muito dinheiro, muita grana com produtos digitais, com treinamentos, com curso, com infoprodutos, é o que você falou. Então, eu vejo que talvez essa nova safra de médico que tiver isso na cabeça, isso vai ser fantástico. A própria telemedicina também, né? É. A própria Isso que você telemedicina, falou né? é engraçado, porque tem um cirurgião que é um cliente meu que ele fala: se todo médico agora resolver ser mentor, quem vai operar? Então, assim, tem a questão É, também do que é a medicina para você, né? Esse é um ponto exatamente. importante também que eu acho. Eu acho que a gente tem que pensar todas as formas que a gente pode ter melhorias na nossa Aham, vida, mas entendendo qual é o seu propósito, porque o seu posicionamento ele vai estar muito alinhado ao que você quer e esse autoconhecimento mesmo, né? Então a total, medicina, ela é uma parte da sua vida, né? total. Quais são, assim, Lua, os principais erros que os médicos cometem, né, no digital, por exemplo, assim, posicionamento e fala? E traz alguns casos, assim, de que você já viu coisas, assim, absurdas de posicionamento, porque a gente sabe que o digital tá aí para o bem e para o mal, Sim. né? E quando eu falo para o mal, por exemplo, o gerenciamento de crise é algo absurdo, né? Quando acontece um problema com um profissional, recentemente, por exemplo, eu vi um caso de um médico cirurgião plástico, onde infelizmente uma paciente faleceu. Então, porra, a carreira do cara é o digital, o cara é linchado no digital, né? É. Então, assim, o que é que você pode dar de dicas para médicos, né, para que não cometam certos erros e certas falhas hoje no mundo digital? É uma linha bem tênue, né? Porque a gente sabe que a medicina ela não é uma ciência exata, né? Então, o médico, ao entrar no centro cirúrgico, por exemplo, ele está se expondo o tempo inteiro, né? Porque há os riscos que são de qualquer cirurgia. Mas, às vezes, as redes sociais, ela transforma aquilo muito maior do que é. Então, Uhum, antes da gente ter qualquer julgamento do que aconteceu, a pessoa já é cancelada, é, né? Então, tem muito esse receio também. é. Eu acho não, eu vejo muito erro do médico, eu posso citar três principais aqui. Um é delegar o marketing total para uma agência e você não participar do seu conteúdo. Uhum, Dois é você ter um conteúdo que não é autêntico, que você acha que, porque vídeo agora está em alta, então eu preciso gravar vídeo. O vídeo que está em alta é fazendo vários cortes, então eu preciso fazer vários cortes. Então você não tem mesmo o seu posicionamento uhum, que você defende, você se mantém. O terceiro é uma constância, porque
Para você se formar em medicina, você demorou 10 anos, né? É, Contando faculdade, especialização, residência. Então, se você pensar, você não vai virar na rede social de uma hora para outra. Você exato. precisa manter uma constância. E de você ter uma comunicação autêntica e evitar esse medicase, né? De você tentar se comunicar. A sua autoridade, ela não vai ser rebaixada por você estar falando de uma forma simples. Pelo Uhum, contrário, você está levando informação para um público cada vez maior, né? verdade. E a gente estava falando também nos bastidores aqui um pouco sobre questão de posicionamento, né? Como você é percebido pelo mercado, como você não só é percebido, mas como você quer ser percebido no mercado, né? Você me fez uma provocação, por exemplo, quando você pensa em médicos e tal, como é que você enxerga isso, assim, né? Como é que o médico, ele pode, acho que você já deu essas dicas, mas se você pudesse falar, assim, em uma frase, como é que o médico pode construir um posicionamento magnético, assim, de uma pessoa parar e pensar, poxa, nesse segmento, doutor fulano. Posicionamento é autoconhecimento. A gente fala muito sobre isso, assim, Aham, sobre propósito, sobre definir o seu posicionamento, porque esse é o ponto de partida. Depois que você encontra seu posicionamento, aí você vai construir seu brand, que aí é a forma como você fala, como você se veste, a sua imagem, o seu atendimento ao seu paciente, tudo faz parte do seu brand, né? é, Então, quando você junta essas duas coisas, não tem como a sua comunicação não ser boa. Mas para isso acontecer, você precisa antes ter muito bem definido quais são os aspectos pessoais que fazem parte dessa jornada. Conhecimento teórico e científico, ele é obrigatório de todo médico ter. total. Ele não vai te Ele tem que diferenciar. dominar, Exato. normal. O que vai te diferenciar são seus aspectos pessoais. Então, é a forma como você consegue se comunicar, é a sua imagem. Porque às vezes a gente não gosta disso, mas imagem vende. Então, imagem é posicionamento. Total. Seu preço é posicionamento. Seu conhecimento é posicionamento. Porque quando você tem um viés muito teórico, né, científico, você esquece que às vezes você está lidando com uma pessoa que, apesar dela entender que ela tem que tomar um remédio, se ela não mudar os hábitos do comportamento, ela não vai conseguir ser uma pessoa que vai melhorar o diagnóstico dela. Então, Total. você não pode só entender do remédio que ela tem que tomar. Você tem que entender sobre comportamento humano, sobre mudanças de hábito. Então, você Uhum. tem que ampliar o seu repertório também de conhecimento, de não Total. ficar só numa linha técnica. Um outro ponto também é cultural, é você ter muito claro quais são os seus valores, o que é negociável para você, o que você já viveu até aqui, o que sua experiência te trouxe até aqui. Compartilha um pouco disso também, porque as pessoas tendem a criar conexão com quem é similar, né? Perfeito. Um outro ponto importante também é a coisa do sensorial, né? Da imagem. Então, você tem que se preocupar, assim, não adianta você colocar um blazer bonito, um cinto de marca e fazer um vídeo e achar que tá ok. Não. Não, Eu costumo dizer que marketing bom, ele não vai sustentar profissional ruim. com certeza. Não Mas faz o marketing, milagre, né? exato, mas o marketing bom, ele vai conseguir fazer um resultado exponencial para um profissional bom. Então, todos esses aspectos pessoais é o que vai te diferenciar. Perfeito. Porque só você vai ser você, sabe? É. Só o Elbert vai ser o Elbert, o que você construiu da sua vida para chegar até aqui, a sua Uhum. experiência. Então, se a gente trabalhasse na mesma área, o seu posicionamento é um e o meu é outro. E isso tem que ser percebido pelo público, porque o posicionamento não é o que eu quero que as pessoas achem. É como as pessoas me percebem mesmo, sabe? Perfeitamente. Isso aí é fundamental, né? Às vezes a gente pensa que a gente quer impor como é que o outro quer perceber, mas não é isso, né? A coisa não funciona dessa forma. Assim, esse é um tema bem interessante, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu também já trabalhei muito tempo no mercado de saúde, né? Acho que você já sabe um pouco. E acompanhei muito assim, né, como o mercado vem se transformando e os profissionais de saúde vendo a importância, a urgência, né, da comunicação, de se posicionar e tudo mais. E a gente começa a ver e a perceber que, de fato, eles já entenderam isso, já entenderam o jogo, às vezes ainda fazem da forma errada, mas muitos fazem da forma errada, mas fazem mesmo assim. Eu acho que Uhum, esse é um ponto que eu acho para mim é positivo. eu acho. Enquanto alguns não fazem, outros estão fazendo. Mesmo que seja de forma amadora, mesmo com feed totalmente amador, feio, mas estão fazendo, estão tentando. Sim. Né? Para mim isso é o que vale mais, né? Estão tentando hoje. E tem um detalhe importante, né? Que o paciente também tem essa percepção. Né? Eu acho que da importância de ter, por exemplo, o próprio médico dele se posicionando e tudo mais.
Agora, tem um detalhe que eu acho que os médicos, na minha visão, precisam ainda melhorar muito, que é a questão da humanização. É, Né? eu passei por um tratamento de saúde há Uhum. poucos meses, né? E isso era um ponto que eu sempre avaliava muito e eu levava em consideração na escolha dos meus médicos. Os médicos têm uma dificuldade de escuta, porque ele está É tão isso. acostumado a ouvir aquela mesma dor, aqueles mesmos sintomas, que às vezes ele não presta atenção no que o paciente está dizendo para ele. E isso é um ponto de humanização, né? De É, você realmente escutar a pessoa com empatia e acolher. Cada paciente é um paciente. Eu fiz uma pós de gestão da experiência do paciente lá no Einstein. legal. E depois eu fiz um outro curso no Sírio. Então, assim, o Einstein e o Sírio, quando você pensa, eles são referências hoje no país do que a gente tem de melhor em termos Isso. de tecnologia, de médicos, de estrutura, de hotelaria. O que vai diferenciar um paciente escolher ir para o Einstein ou para o Sírio? Uhum. A experiência que ele vai ter com o Isso. médico, a Total. humanização, o acolhimento que o médico vai ter. Então, muitas vezes, esse paciente, ele segue o seu médico, né? Então, o médico, ele precisa trabalhar muito essa questão da humanização, né? Verdade. Que é intrínseca, né, à atividade médica, Com assim, mas que certeza, eu acho que no automático do dia a Se dia, perdeu na isso, perda de né? tempo, isso acaba se perdendo, É, que era para ser uma coisa muito básica, né? verdade. Assim, os pacientes se queixam muito, por exemplo, quando vão para... Assim, é claro isso. Quando você vai para um atendimento, que é um atendimento, por exemplo, de plano de saúde, e quando você paga de forma particular uma consulta, né? Parece que o médico tem uma visão e um atendimento diferente. Você tem essa percepção também? É, Infelizmente, isso é uma realidade, né? e aí, assim, eu preciso defender os médicos em Aham, termos disso, porque sim, por mais sim. que eles tentem, né, dar o mesmo atendimento, muitas vezes eles não conseguem pelo tempo. Tempo. Então, o tempo que ele vai dedicar a um paciente particular, onde ele vai conseguir ficar 45 minutos, uma hora numa consulta, ele não vai conseguir fazer isso no plano de saúde, porque para ele ganhar o que ele ganha em uma consulta particular, ele tem que atender 4, 5 pacientes no convênio. Então, é Verdade. muito difícil também para o médico fazer essa equalização, né? Perfeito. Mas eu acho que isso também depende muito do perfil do profissional. Porque a gente tem bons profissionais que eles conseguem fazer esse equilíbrio, porque é uma Verdade. escolha. Você não é Verdade. obrigado a atender pelo convênio, você escolheu. Ou você não tem coragem de se desvincular dos convênios, né? Ou você escolheu estar no convênio. Então, Exato. assim, você não tem que ter essa tratativa diferente do paciente por conta do tempo. E a imunização, muitas vezes, ela não precisa. Você não precisa ficar uma hora com o médico na sua frente. Mas só Verdade. do médico chamar você pelo seu nome, do médico entender sobre o que você está falando com ele. E Uhum. tem muito médico que usa, né, aquele hackzinho de escrever alguma coisa do paciente no prontuário. Então, oi, Elbert, tudo bem? Como vai, Dona Maria? Dona Maria é sua mãe. Nossa, doutor, você lembrou da minha mãe? Não, ele tem lá no... Então, assim, são Entendi. técnicas de humanização que faz com que o paciente se sinta especial. Então, Legal. assim, eu não sou um diagnóstico, eu sou uma pessoa. Né? Eu acho que quando você consegue ter essa visão de, por mais que seja no mecânico, no automático, que você vê diagnóstico o tempo inteiro, Uhum. é uma pessoa que está ali na sua frente. Né? Perfeito. Então, isso faz muita diferença nessa sensibilidade. Né? Perfeito. Esse é um dos pilares, por exemplo, que você na tua agência trabalha com esses profissionais também, esse pilar de humanização? Sim, acho que Legal. por esse background que eu tenho de hospital. Né? Uhum. Nos hospitais, eu sempre fiquei na parte de ouvidoria também. É que Então, é ali é onde você entende quais são as isso. principais queixas dos pacientes. Então, Verdade. tempo de atendimento, né? Então, o médico que ele tem que respeitar o seu horário da mesma forma que você respeita o dele. O médico nem olhou na minha cara, o médico mal falou comigo. Então, a Fala. humanização, ela transforma muito a forma de conduta e de relacionamento que você tem com o Perfeito. seu médico. Perfeito. Toda pessoa, ela quer falar, é o meu médico, É. sabe? Isso é É. especial, assim, e acho que isso torna uma relação humana. Isso é verdade. Pô, e esse é um tema bem bacana, humanização, né? Porque, de fato, as coisas se perdem, se perde muito, né, ao longo do caminho, a humanização, o olhar no olho, né? E, o fato, como você falou, de, pô, só o poder da escuta é importantíssimo, né? Às vezes a consulta pode durar 20 minutos, Exato. mas se o médico olhar no seu olho, falar seu nome, escutar um pouquinho o que você fala, o paciente parece que já se sente, assim, abraçado, né, e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é o básico que o médico deveria aprender isso um pouco mais na faculdade, mas que infelizmente lá eles não aprendem, né? O básico bem feito, É né? o básico bem feito. Eu quero entrar num tema agora, Lu, assim, que
eu vejo que você, eu sigo você nas redes sociais e vejo que você também está já se posicionando nesse sentido, né? Como mentora mesmo, né? De profissionais, de médicos e tudo mais. Como é que você enxerga, né? Pilares, né, de evolução e de melhoria para um profissional médico? Por quê? Assim, só para você entender o contexto. Você vai para a faculdade de medicina, o que ele aprende lá? Ele aprende o técnico, né? Ele vai aprender especialidades, médico, técnico, 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 técnico. O cara não é formado para entender e aprender sobre negócio. Ele não é formado para entender sobre comunicação, sobre marketing, sobre atendimento e tudo mais. Como é que você enxerga também, nesse sentido, o potencial, né, de mentorias e de produtos de aceleração para profissionais médicos, por exemplo, de acordo com essa realidade? Como é que você enxerga esse potencial, né, para um médico, por exemplo? Mentoria é um produto valioso e que traz muito resultado. Porque o mentor, ele vai te guiar em coisas que muitas vezes você não percebe no dia a dia. E ele Uhum. vai ajudar você a pensar. Então tem essa diferença entre mentoria e consultoria, né? A consultoria, Isso. ela é mão na massa, ela vai Te fazer. ajuda a fazer. O mentor, ele vai te ajudar a pensar. E quando você pensa, quando você assume essa responsabilidade pelo seu negócio, você vai fluir com muito mais sustentabilidade, porque você não tem a dependência de outra pessoa, né? Total. E para o médico, tem alguns pontos que são muito importantes dele perceber. Por exemplo, um dos grandes gargalos médicos é: eu comecei a fazer rede social, estou fazendo tráfego pago, estou gravando vídeo, mas não estou tendo paciente no meu consultório. Uhum. Aí a gente vamos aqui entender. Como que está sua secretária? Minha secretária é ótima, ela tem 10 anos comigo. Tá, mas ela sabe vender você? Ela conhece o seu currículo? Ela sabe os seus diferenciais? Ela sabe todos os exames que você realiza aqui na clínica? Se eu Uhum. ligar para ela agora, ela vai saber falar? Você já treinou sua secretária? Aí ele fica: não. Então, assim, sua secretária, ela tem o papel de ser vendedora. Então, quando você tem uma secretária que é recepcionista, que ajuda na limpeza, que vai cuidar de papelada, ela não vai saber vender. Não. Então, essa virada que você tem de entender o seu consultório como um negócio é o que as mentorias têm ajudado nesse salto. E aí você consegue escalar de uma forma maravilhosa, assim, sabe? Perfeito. Então, quando você consegue perceber coisas como essa, de um exemplo que eu dei aqui. O segundo exemplo, a jornada do seu paciente. Como que estão os pontos de contato? O seu e-mail funciona? O seu WhatsApp funciona? Em quanto tempo a pessoa entra em contato com você? Se a pessoa deixou de responder, em quantos dias a sua secretária vai voltar a falar com aquela pessoa? Velocidade de Quando eu chego no seu resposta. consultório, eu vou receber um copo de água de vidro ou de plástico? Vai ter uma televisão ligada no seu consultório passando sensacionalismo na TV aberta? Ou vai ter um ambiente calmo que faça com que eu Uhum. seja encantada e esteja respirando essa jornada ali de Perfeito. exclusividade dentro do seu consultório? Então, esses todos são pontos de virada para quem quer deixar, por exemplo, de atender plano de saúde. Perfeito. Porque isso é até um caso, assim, em uma dessas mentorias que eu faço, tinha uma médica que falou: eu não sei o que eu faço, minha secretária, ela enche minha agenda, mas tudo de plano de saúde. Aí eu falei: ela enche sua agenda porque você ainda não decidiu a parar de atender esse plano de saúde. Esse plano de Exatamente. saúde, ela paga R$ 45 pela sua consulta. Se você atender um paciente por dia no particular, é melhor do que você atender 10 nesse Com plano de saúde. certeza. Então, às vezes, passa tão despercebido do automático, porque você é Que eles não têm a médico. percepção, né? Exato, você é médico, você quer atender, você quer cuidar. Mas aí falta você lembrar também que é uma profissão, né? Você precisa ser remunerado bem Exato. por aquilo, você Precisa precisa entender pensar. aquilo como negócio, né? Exato, exato. Então, o meu trabalho na mentoria é ajudar o médico a pensar para além do conteúdo da rede social, para Perfeito. pensar a gestão, a experiência do paciente, o consultório como negócio, posicionamento, e aí você vai construindo e vai pensando até, por exemplo, se você quer escalar e criar um produto digital, porque nem todo Legal. médico quer, né? Então é É, muito personalizado, sabe? isso, exatamente. Então, ou seja, tem muito potencial para uma mentoria especializada para médicos, né? A gente já vinha conversando sobre isso. Eu vejo que, assim, concordo com você. Existem muitos gargalos dentro de uma clínica, por exemplo. E esse fato especificamente do médico colocar tudo nas mãos da recepcionista, isso é um erro fatal para o negócio. É um dos principais E erros. eu conheço muitos que fazem isso. Posso falar muitos para você. É um dos principais erros que eu vejo. É Pois é. isso, sim. Tem médico que não tem CRM, tem médico que o WhatsApp. Esses dias eu cheguei numa clínica, eram 5 médicos na clínica Aham. e uma recepcionista. O WhatsApp era único e era no manual.
Então, é claro que ela estava perdendo o lead que estava chegando Claro. ali, porque é impossível dela fazer. Aí É. ela virou para mim e falou, mas eu não sei a diferença entre tal tratamento e tal. Aí eu virei pro médico e falei, você vai pegar a recepcionista, vai sentar ela na sua frente. Você vai entender como são os pacientes, você vai explicar tudo para ela. O que você faz, como você faz. Quando alguém perguntar sobre preço, como é que a gente vai responder? Isso. Quando a pessoa ficar mais de 2 dias sem te dar resposta, como que a gente vai abordar? Então você tem que treinar, você tem que ter uma equipe treinada para que você não deixe dinheiro na mesa. Porque aí não Exato. adianta você estar fazendo tráfego, marketing, quebrando lá seus medos, gravando vídeo, se expondo, porque quando você não tiver resultado, você vai começar a se frustrar. E aí você vai começar a ter ansiedade, porque tal pessoa está tendo resultado e eu não estou tendo. Exato. Só que aí você tem que olhar o background também, como é que tá, né? Exatamente. Tem que olhar a cozinha. Se você não É, arrumar a cozinha, não faz. Assim, um problema grande, né, que sempre acontece é exatamente esse. A clínica, a agência gera lead para a clínica, o lead chega, a clínica tem um WhatsApp manual, onde fica na mão de uma recepcionista, ela não consegue atender, você vai, manda uma mensagem hoje, é sexta-feira, ela só vai responder para você segunda-feira, e você vai perder lead, você vai jogar dinheiro na nata do lixo. exatamente. E isso tudo, um processo de mentoria consegue corrigir tudo isso, né? Dentro de uma clínica. E aí é um resultado rápido, né, Lu? É, Um resultado muito rápido que eles conseguem ver, né? Só pelo sim, fato de você arrumar algumas coisinhas, exato. né, ajustar alguns pontos, o cara começa a ver resultado, né? É. Mentoria, ela se paga em um insight que você consegue ter ali que vai resolver um problema Total, seu, sabe? total. Então, eu já fiz mentoria, eu acho que todo mentor tem que ter um mentor, e Eu me acho. sinto segura em fazer mentoria hoje porque eu já vi essa transformação acontecer. Perfeito. Mas um ponto importante, assim, a mentoria ela não vai fazer sozinha por você. Não. Aí, de novo, volta a questão da autorresponsabilidade, né? Então, Exatamente. você tem que saber que você tem alguém ali para te guiar, mas muito vai depender do seu poder de execução. É, às vezes essa pergunta é muito frequente, assim, por que algumas pessoas têm resultado no digital e outras não têm? Uhum. Quem executa tem resultado. Quem está Com disposto a pagar o certeza. preço tem resultado. E poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. É. Por isso que a minoria tem resultado. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vejo que, de fato, o potencial, né, de mentorias especializadas para esses profissionais da área de saúde, para médicos especificamente, é um potencial gigantesco, né? Eu já tinha pensado nisso, a gente já tinha até conversado, inclusive, né? Eu acho que esse é o momento ideal da gente colocar um produto desse no mercado, porque tem muito médico pedindo isso, tá? Outra Eu coisa, conheço muita assim, gente que fala assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. o último evento que eu tive de digital, eu consegui conversar com o JP, que é o dono da Hotmart, Sim, que é uma das principais empresas hoje, né, de negócios digitais. E aí ele falou para mim, a galinha dos ovos de ouro está no produto de saúde, principalmente de médico que vende para médico, porque o ticket é maior. muito Aí o maior. médico fala, mas eu não sei o que ensinar. Sabe, porque você vai ensinar quem está 5 degraus abaixo de você. Exato. Quantas faculdades de medicina tem no interior hoje? As pessoas têm o mesmo acesso ao conhecimento que você tem, à Uhum. experiência que você tem? Não. Então você consegue formular um produto para que você consiga ajudar essa pessoa. Mas sempre que você for pensar num produto, você tem que pensar como que eu vou conseguir transformar, como que eu vou conseguir te levar do ponto A para o ponto B. Se você conseguir fazer essa transformação, você já conseguiu ter um efeito super positivo na vida daquela pessoa, sabe? Então, Verdade. tanto isso quanto para o leigo, porque hoje a gente tem muita informação, eu costumo dizer que é uma obesidade mental da quantidade de Muita. informação que tem, Porque a gente fica perdido, né? perdido. E por que que você compra produto digital mesmo tendo tanta informação? Porque tá tudo arrumadinho ali para você. É, Tá tudo organizado. Então aquilo é. ali te dá uma tranquilidade, uma fluidez que você sabe onde encontrar o que você está perguntando. Total, Né? total. E uma outra coisa assim que eu falo muito também, né, principalmente para médico, né, da importância dele, não só o posicionamento, mas muitos médicos têm muita dificuldade para falar, para gravar vídeo, né, poxa, como é que eu falo, como é que eu gravo, como é que eu me posiciono. E uma outra coisa que dentro né, do meu posicionamento e que eu defendo muito é a questão da ambiência, de você se conectar também com outros médicos, mas não só com médicos, é você furar a sua bolha. Porque a partir do momento, por exemplo, falando um pouco do legacy, né? A partir do momento, por exemplo, que eu tenho que um médico vem para o nosso ecossistema do legacy, ele vai se conectar com outros empresários de outros segmentos, que ele vai pegar um insight ali, que ele vai aplicar no negócio dele. O simples fato de eu tirar o cara daquela bolha, eu já consigo
por fazer a cabeça do cara explodir, né? Quer dizer, pô, caramba, eu tô me conectando com um cara que é dono de uma rede de, sei lá, de varejo e tudo mais. Então, esses profissionais de saúde precisam ter isso em mente também, que a ambiência, o network, as conexões são importantíssimas, né? E eu conheço muitos que já têm essa filosofia, que já fazem, mas a maioria não, né? Então, eu vejo que também, esse é um outro ponto também importantíssimo, né? Não só a mentoria, arruma casa e tudo mais, mas sai um pouco da sua cadeira, vai um pouco para o mercado, vai conhecer um pouco outros empresários, porque isso também é importante, né? É o poder do ambiente, né? E É, assim, você começa a pensar coisas que médico tende a só falar de medicina, isso. andar com outros médicos, e É aí isso. você Bolha. acaba não ampliando o seu repertório sobre outros temas. Então, Exato. quando você vai para evento que você conhece empresários, você começa a entender uma linguagem de negócio. Você começa a fazer network, você amplia o seu repertório. Então, você só tem benefícios quando você Total. consegue entender a oportunidade que esses ambientes podem gerar, Com né? certeza, total. A gente já está sempre com o papo flui rápido, né? Já estamos chegando já no final. Eu queria que você passasse uma mensagem para aqueles médicos que ainda estão travados na sua cadeira, sem se posicionar, sem entender ainda o poder, né, do posicionamento, da comunicação e do digital. Qual é a mensagem que você passa para esses caras aí? Me diga aí. Comece. Comece porque você tem que ter uma mentalidade de startup. Você vai errar, mas quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende, mais rápido você melhora. Não espere o momento perfeito de ter a melhor logo, o melhor posicionamento, definido seu propósito, a melhor câmera, o melhor microfone, porque o perfeito ele já nasce tarde. Exato, Então você perfeito. precisa começar a se posicionar. E se você não quer perder espaço para aquela pessoa que foi seu aluno, para aquele profissional que é ok, que não tem a mesma habilidade que você, que não tem a mesma experiência que você precisa ocupar seu espaço. Total, E nós, enquanto sociedade, a gente precisa que esses médicos bons, eles ocupem espaço, para que a concordo. gente possa confiar na informação que a gente está aprendendo ali na rede social, que a gente está lendo ali na rede social, que a gente recebe no nosso celular. Então, assim, quando esses profissionais eles começam a ocupar esses espaços, a gente se sente mais seguro também, né? Verdade. E a educação em saúde, acho que é um papel importantíssimo que todo profissional de saúde tem. E acho que é um propósito forte aí da gente conseguir construir isso juntos e transformar a rede social em um canal. Maravilha, Lu. E qual é seu legado hoje, hein, para esse mercado? O que é que você quer deixar como legado nesse mercado que você atua? Se eu conseguir que médicos experientes, com boa formação, eles ocupem os seus lugares, eu acho que eu vou ter cumprido a minha missão, sabe? De ajudar Massa. a levar saúde confiável, ética para mais pessoas. Pô, isso é muito bom, viu? Muito bom. Onde é que a turma te acha aí nas redes sociais? Conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, da tua agência. Agora você me pegou. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu sou péssima produtora de conteúdo. Estou mudando isso. Então, quando eu Aham, sinto aqui hoje, estou lidando com desconforto, porque eu sempre fui uma profissional de bastidores, né? E agora eu estou começando a construir conteúdo também lá na rede social e perfeito. compartilhando um pouquinho do que eu tenho aí nessa minha experiência aí de mais de uma década. Então, o meu Instagram, que é Lua Lago, tem o Instagram da minha agência, que é a Ciclo Comunicação. E eu estou preparando algumas coisas novas aí que já já também estão chegando no mercado, Vai divulgar em breve essas novidades, né? em breve. Ô, Lua, massa, viu? Parabéns pelo seu trabalho, continue, né? Porque o conhecimento que você tem, né, que você adquiriu ao longo desses 10 anos aí, você tem muito para poder ajudar outros profissionais e ajudar o mercado. Então, todas as pessoas que sentam nessa cadeira, eu sempre falo sobre isso, né? Não seja low profile. Bote a cara, produza conteúdo, porque o conhecimento que você tem, com certeza, está aí para ajudar muitas outras pessoas. Então, faça isso, porque isso é missão, né? A gente que está na comunicação, eu tenho essa missão, você tem essa missão, todos nós temos essa missão. Então, não pare com isso, continue, acelere, né? Conte com a gente, né? Essa mentoria sua tem que sair também. É, Já está na hora, já passou da hora, é, inclusive, né? Então é isso, parabéns pelo trabalho, continue, né, nesse foco e pode contar com o Legacy para o que você precisar, tá? muito obrigada e parabéns pelo projeto. Eu senti a falta de ter em Salvador um ambiente onde a gente se fala de negócio, né, onde a gente cria esse ecossistema. E é Perfeito. muito bom saber que eu não preciso sair daqui de Salvador para encontrar profissionais que estão nesse mesmo movimento. Então, eu acho que você é o idealizador desse projeto. Parabéns, eu acho que Salvador precisava.
E que bom que agora a gente tem. É isso, brigadão. Tamo junto nisso aí, né? Nesse desafio. Inclusive, para fomentar aqui o Legacy, todo esse ecossistema de negócio que a gente está criando, eu vou dar um presente. Então escreva aqui nos comentários o que você achou desse podcast. E aí vai lá no meu Instagram que eu vou te dar de presente uma análise de posicionamento, com tudo o que você precisa para crescer no digital. Opa, show de bola, hein? Isso aí já é um presentaço, hein? Maravilha. Gente, é isso. A gente está encerrando mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido demais esse episódio. Principalmente quem está nesse universo de saúde, nesse universo médico, certamente aprendeu muitos insights aqui com a Luana. Espero que vocês tenham anotado esses insights. Curte o episódio, compartilha, comenta aqui seus principais insights que vocês tiveram nesse episódio, né? Porque o fato de vocês curtirem, comentarem, vocês vão engajar ainda mais, né, o nosso canal e vão passar uma mensagem para o YouTube de que o nosso conteúdo ele é um conteúdo relevante para todos vocês, tá ok? Então até o nosso próximo episódio. Grande abraço!